Começa a edição com a informação de que a Polícia Federal fez no início da manhã a Operação Barco de Papel, que investiga suspeitas de irregularidades em aplicações financeiras que teriam colocado em risco o Rio Previdência, a autarquia que é responsável pela gestão de aposentadorias e pensões de servidores públicos lá do Rio de Janeiro. Comigo aqui no estúdio, a colunista do Portal Metrópolis, Mirelle Pinheiro, traz mais detalhes. Boa tarde, bem-vinda, Mirelle. Boa tarde, Rafa, boa tarde a todos. Isso mesmo, a Polícia Federal ela foi às ruas no Rio de Janeiro nesta manhã cumprir 4 mandados de busca e apreensão, principalmente ali nas casas do presidente da Rio Previdência e de um ex-diretor e de um diretor que assumiu esse cargo interinamente. Também a Polícia Federal, nessas buscas, apreendeu diversos relógios, joias, dinheiro em espécie. A corporação ainda está fazendo todo o levantamento dessas apreensões e, inclusive, nós também conseguimos apurar que na casa do presidente da Rio Prev, a Polícia Federal teve uma grande dificuldade para entrar ali no local, porque ele estaria em viagem aos Estados Unidos. Então, os agentes precisaram pular o muro, teve uma dificuldade ali para acessar o local, mas as apreensões foram realizadas e a polícia conseguiu dar ali continuidade a essa operação que foi denominada de Barco de Papel. Vou trazer aqui só algumas informações para vocês terem ideia do tamanho dessa operação. Ela apura um conjunto de 9 operações financeiras realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024. Elas resultaram na aplicação de cerca de 970 milhões de reais em letras financeiras emitidas pelo Banco Master. Segundo a Polícia Federal, os investimentos apresentariam um nível de risco incompatível com a finalidade previdenciária do fundo. As ordens judiciais foram expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Também vou ler aqui quem são esses alvos, Mirelle. O presidente da Rio Previdência, o Davis Marcon Antunes, o Eushério Lerner Rodrigues, que é ex-diretor de investimento do fundo, e o Pedro Pinheiro Guerra Leal, que ocupou o cargo de diretor de investimentos interino. Mirelle, a impressão que dá é que agora toda operação da polícia, toda decisão judicial tem a ver com o Banco Master. Mais uma, envolvendo esse Banco Master. Como é que a Polícia Federal está lidando com essas operações, que são várias, inclusive, que estão em vários estados do país? Isso, exatamente. É importante lembrar que depois da operação principal, que foi o que levou aí o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, à prisão, o próprio Ministério da Previdência fez ali alguns levantamentos para ver quais fundos de pensão, de aposentadoria, tinham ações no Banco Master. Então, o Ministério da Previdência conseguiu elaborar e identificar pelo menos 18 ações de diferentes regiões de cidades, estados e municípios que investiram um alto valor. Só nesse caso da Rio Previdência é cerca de R$1 bilhão. Então, o próprio Ministério da Previdência fez essa auditoria. Nesse caso da Rio Previdência, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro também já tinha emitido alguns alertas, exatamente porque chama muito a atenção o Rio Previdência aportar ali uma alta quantia dessas aposentadorias em um negócio de risco. Tanto que nessa decisão, nesse pedido que a Polícia Federal fez à Justiça, que aí esse caso tramita na Justiça Federal e não no STF, ela é uma investigação que, apesar de ser sobre essas negociações do Banco Master, ela está correndo ali paralelamente na Justiça Federal do Rio de Janeiro. E ao pedir essas medidas, a Polícia Federal deixou muito claro que foi uma transação muito arriscada que colocou aí em risco essas aposentadorias dos servidores do Rio de Janeiro. Olha, Mirelle, e é interessante perceber que, então, a gente pode dizer que, de certa forma, essa operação Barco de Papel, ela é uma bifurcação da Compliance Zero, aquela que foi em novembro do ano passado, que tem gerado aí toda essa discussão com o caso Master. Isso, ela corre paralelamente
porque exatamente o Banco Master, ele pegou todos esses investimentos e aí deu na história que a gente já sabe. Eles começaram a prometer vantagens, prometer lucros que eles jamais seriam capazes de arcar, de cumprir. Então, depois dessa operação da Compliance Zero, houve ali uma força-tarefa, tanto por parte do Ministério da Previdência, quanto por parte dos tribunais de contas, né, dos estados, para identificar quem aplicou, né, de órgãos públicos, enfim, de fundos de previdência, todo mundo que aplicou e o que foi feito, né? Inclusive, os diretores que são alvos dessa busca e apreensão são diretores da área de investimento. Então, a Polícia Federal, ela busca ali entender por que um local que era para cuidar do dinheiro, da aposentadoria dessas pessoas, acabou direcionando praticamente 25% dos recursos no Banco Master, que é um banco que agora aí todo mundo está apurando, né, que não teria condições de arcar com esses compromissos. É isso, Mirelle. Só para trazer aqui também quais são os crimes que estão sendo investigados pela Polícia Federal que você traz na sua coluna. Estão sendo apurados crimes contra o sistema financeiro nacional, como gestão fraudulenta, desvio de recursos, indução em erro da administração pública, fraude à fiscalização ao investidor, além de associação criminosa e corrupção passiva. E como é sempre interessante, a gente sempre fica querendo entender o porquê dos nomes das operações da Polícia Federal, você também traz isso na sua coluna. E o nome foi dado, barco de papel, porque é uma metáfora para ativos financeiros que possuem alto risco de crédito, lastro frágil ou nenhuma garantia real em caso de calote. A analogia funciona porque, assim como um barco de papel, esse tipo de investimento é fácil de ser realizado e atrativo, porém se desfaz rapidamente diante de condições adversas. Mais informações sobre essa operação na coluna Mirelle Pinheiro. Não só isso, né, Mirelle? Quem quiser saber também daquele caso bizarro que a gente está apurando bem aqui dos técnicos de enfermagem, também na coluna Mirelle Pinheiro. Obrigado, tá? Obrigada. Vamos continuar.